Olá, o Papo de Mãe está no ar. Na Copa do Mundo, na hora do jogo, o coração de qualquer brasileiro bate mais forte. E se for torcendo pela Copa no próprio país, então... agora imagina se for de uma brasileira com o filho em campo ou de um brasileiro com o filho em campo. Já pensou como é que fica o coração de uma mãe, de um pai, numa situação dessas? Na Copa do Mundo, aqui no Brasil, vão participar 32 seleções com 23 jogadores cada. Fazendo as contas, são mais de 700 mães de jogador torcendo pelo filho. E hoje, no programa, vamos justamente conversar com mães e pais de jogadores de futebol. Veja os destaques. Nesta edição, uma entrevista exclusiva com o dono desta impressionante sala de troféus. Uma dica, hein? Ele é pentacampeão mundial. Imagina todos os olhares voltados para o seu filho entrando no gramado. Haja coração para ser mãe de jogador, que ainda pode sair de campo aplaudido ou vaiado. Como é que fica o coração de mãe de jogador na Copa? Fica, sei lá, fica quase que parando, né? Ninguém pensa no pai, na avó, no irmão, nem no próprio, é sempre a mãe. Será que a mãe é sempre a responsabilizada por tudo? Olha, eu acho que mãe de jogador só não fica mais preocupada do que mãe de piloto de Fórmula 1, viu? Porque, sinceramente... Bom, a gente vai conhecer aqui, então, a Nara, a Érica e o Marcos, que veio representando aí os pais de jogador também, né? Isso. Nara, conta pra gente quem é o seu filho. Meu filho é o Caio Ribeiro de Cussô, ex-jogador de futebol, agora ele é comentarista. E está fazendo uma carreira diferente. E como é que é essa coisa de ser mãe de jogador, né? Porque desde pequenininho já começa Desde jogando, pequeno, isso. participando de campeonato. O Caio, na realidade, ele começou com 5 anos de idade no futsal. E aí ele foi passando pelas categorias até chegar ao profissional. E daí quando ele participou de Libertadores, foi jogar lá fora, Foi. tal, como é que fica nesse momento a mãe? A mãe vai no campo, assiste pela TV, como é que é? Eu ia sempre ia ao campo, assistia pela TV quando ele estava fora, acompanhava na medida do possível, mas é bem difícil ser mãe de jogador, é bem difícil. E, bom, a Érica está aí agora numa situação que o filho vai jogar na Copa aqui no Brasil, né? Fica muita pressão em cima dele, como é que é? Muita que a dona Érica é mãe pressão, do Paulinho, né? Eu sou mãe do Paulinho. Ex-Corinthians, hoje Tottenham, né? Então a gente fica naquela expectativa, né? Mãe sofre muito e pai também. E vocês já planejaram como é que vão ser os jogos? Vai ser na sua casa? Você vai para o estádio? Já. Vai reunir a família? A gente quer, assim, reunir a família, né? O Marcos já está arrumando tudo em casa, mas se for para viajar, a gente vai também. Também vai E como é assistir. que é? Quando ele foi morar lá fora, vocês foram também? Ficaram aqui com saudade? Como é que foi? É assim, né? Eles foram e nós ficamos, porque até então eu tenho o Eric, que é o mais velho, né? Tenho os netos e o Marcos ainda estava trabalhando. Ele aposentou agora. Então nós ficamos novembro e dezembro lá. Aí viemos embora de novo. Quer dizer que o Marcos, que é o pai do Paulinho, o Paulinho é volante, né, da seleção. Marcos, e quer dizer que agora que você se aposentou, você vai poder assistir mesmo todos os jogos sem peso na consciência, é isso? Nossa, sem peso nenhum. Que como eu sou, acho que eu sou, que nem o pessoal fala, eu sou muito Caxias, né? Enquanto eu estava trabalhando, então eu fico muito preocupado, porque eu estou muito tempo fora e tal, vou chegar lá e tal. Agora não, agora eu estou mais solto, estou lá preparando o ambiente para a Copa do Mundo. Pode aproveitar. E eu acho assim, né, deve estar sendo um sonho para vocês, né, o filho de vocês agora vai estar na seleção brasileira, mas a gente sabe que é um caminho longo aí, né, não é fácil, né, ele deve ter trilhado aí muitas conquistas para chegar nessa posição, né. Dentro desse percurso aí, realmente você tem razão, houve muitas alegrias, envolvido com muito choro de saudade.
Choro Você de vê que o saudade. pai também se emociona, né, Com Mari? certeza. As mães se emocionando sempre aqui no Papo de Mãe, quando fala de filho, é difícil mesmo. É choro de saudade, E choro... de orgulho também, né? né, Marcos? Ele começou com quantos anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E foi muito interessante, porque 4 anos é uma criança que a gente pensa assim, eu em época de Natal, Dia das Crianças, eu dava era caminhão para ele, né? E ele não olhava e falava assim, mas que isso aí não, eu não quero isso aí. Eu achava, então eu dava e ficava observando. Então era aquele caminhão grandão assim, ele abria a porta traseira e olhava lá para ver o que tinha lá dentro. Ele estava procurando era alguma coisa redonda. Ele queria uma bola. E vira e mexe ele fazia bolinha de papel, né, Érica? Bolinha de papel e ficava jogando. Aí teve uma festa lá na prefeitura, essas festas de fim de ano, e eu estava trabalhando, eu sou contabilista, eu estava fechando o almoxarifado, né? Fechamento contábil. E a Érica também estava trabalhando. Então a minha cunhada levou ele para essa festa. Muito bem, quando nós chegamos já estava a muvuca lá. Aí tinha alguém procurando quem são os pais daquele garotinho ali e tal, não sei o quê. 4 anos. Que ele já tinha habilidade já. E com bolinha de papel. Olha só. Não deu outra. Ali já nascia um craque. Já, aí deu cartãozinho, leva ele para treinar comigo. Fui lá na Vila Galvão. Já começou lá no Beira Rio. Começou já a jogar com 4 anos futebol de salão. Então já era um sonho dele e era um sonho de vocês também? Já está na veia. Não era sonho da gente, meu e do Marcos. A gente nós levávamos ele para satisfazer o gosto dele. Mas jamais passou assim nas nossas cabeças que um dia ele ia ser o que ele é hoje. Então a gente ia para satisfazer. Entendi. E o Caio também era um sonho dele desde pequenininho, Era, e daí foi se revelando também que tinha ali habilidade com a bola? O Caio era apaixonado por bola, ele dormia com a bola embaixo do lençol. Aí o priminho menor achava que ele e a bola era uma coisa só, então o chamavam de Caio Boia. Ele não sabia falar boia, ele falava, é o Caio Boia. É apaixonado. E você tem outros filhos também? Tenho uma filha, Thaís. Então você tem um casal e vocês têm quantos filhos? Eu tenho o Paulinho, o Eric e tem a Karina, que é do primeiro casamento do Marcos. Legal. E também participam do nosso papo o comentarista da Rede Record e da Rádio Transamérica, Eduardo Savoy. Obrigada pela participação. É um prazer. E o Diogo Cocho, diretor de comunicação da Octagon, que atende mais de 900 atletas aí pelo mundo todo, né, Diogo? Obrigada pela participação aqui no Papo de Mãe. Prazer é meu. E o Savoy também é pai de jogador, né, Savoy? A gente vê aqui, que orgulho, né? Porque não basta ser só bom de bola, né? São vários fatores aí para alcançar uma carreira de sucesso. É verdade, é muito difícil. Só quem participa da aventura de uma família, e às vezes essa família não tem condição nem de pagar a passagem para o menino chegar até o clube. E tem famílias que apostam tudo, não é o caso das mães que estão aqui e do pai, mas tem família que aposta tudo no garoto. E futebol não é uma certeza. Né? Esquece estudo, esquece tudo, porque é a luz no fundo do túnel para a ascensão social. Então, comigo acontece o seguinte, eu fiz um trato com ele. Hoje ele tem 19 anos e ele só teria meu apoio para jogar futebol se ele estudasse em escola forte. Né? E ele estudou. Né? Se formou, já conseguiu entrar na faculdade com 17 anos. Então, eu fiz o pacto com ele. Também foi no mesmo caminho, como a dona Érica diz, a gente nunca pensou que ele um dia pudesse vir a ser jogador de futebol. Ainda está lutando, né? Ainda é um sub-20, tem 19 anos, tem muita coisa pela frente. Mas ele fez a parte dele. Já fez um estágio no Atlético de Madrid, agora recentemente. E a gente vai definir a carreira até 15 de julho, para onde vai. E Diogo, você já trabalhou em algumas Copas do Mundo, já esteve no avião da seleção brasileira, né? Tem pai e mãe que embarca junto, que quer ir junto com o filho no avião? Pode ir? Não. Querer, acho que todos querem, né? Principalmente quando a Copa do Mundo é fora, acho que todos querem participar, estarem perto dos filhos. Mas no avião da seleção todas querem ir sim. E na volta de 2002, que foi a grande festa,
a CBF na época abriu para as mães voltarem com seus filhos dentro do avião. Então foi uma festa bem bacana. Os pais também ou só as mães? Não, só as famílias que estavam lá, que foram acompanhar os filhos na seleção, quando a seleção ganhou, eles foram convidados para voltar no avião. E foi uma viagem longa do Japão até aqui, né? Então foi uma festa só dentro do avião, como é que foi? Foi uma festa, começou no estádio e terminou acho que 3 dias depois aqui em São Paulo, depois passar por Brasília, Rio de Janeiro, foi E a taça ia de colo em colo ali? Ia dentro do avião, sim. Na verdade, assim, pela FIFA, só campeões mundiais podem colocar a mão na taça, né? Qualquer outra pessoa pode colocar a luva. Informação em off, então. Mas no avião tudo bem. No avião tem muita gente ali que não era campeão mundial, que tem uma foto com ela na mão. O próximo do Jornal da Tarde tem. Agora você tem, Diogo? Eu tenho. Mesmo não tendo nenhum talento pro futebol, tentei bastante. Fez quantos gols da Copa? Nenhum. Agora o Diogo também é assessor de jogadores como o Kaká, né? Conta um pouco pra gente esses bastidores. Numa Copa do Mundo, por exemplo, como é que fica ali a rotina do jogador até fora do campo, né? Porque tem os treinos, tem muita correria, tem que sair do estádio já para onde vai, tem muito assédio, né? Como lidar com esse assédio da imprensa também? É um ambiente muito fechado da seleção, quer dizer, eu nunca tive experiência, desde 50 ninguém tem experiência aqui no Brasil de uma Copa do Mundo aqui, a gente vai ter que ver como é que vai ser. Mas uma Copa do Mundo fora é um ambiente muito fechado para os jogadores. A própria família tem muito pouco acesso a esses jogadores lá dentro. Os assessores conseguem falar com os jogadores, a gente tem internet, essas coisas, mas dentro da concentração também era super restrito ter contato com esses jogadores durante uma Copa do Mundo. E os repórteres que estão lá, é uma Copa do Mundo para eles também, é um momento tão importante quanto para o jogador. Quer dizer, que repórter esportivo, que jornalista esportivo não quer cobrir uma Copa do Mundo? E agora, Savoy, eu fico imaginando que deve ser um misto de emoções para os jogadores, né? Porque eles têm que estar preparados psicologicamente também, porque como eles são idolatrados, eles também são muito criticados, né? Os comentaristas, você como comentarista, é verdade. sabe bem, né? E tem muita gente da mídia que não respeita o ser humano, a família do jogador. Eu vejo muita gente, por exemplo, em rádio principalmente, e às vezes até eu fazia esse gol até com a barriga. E não é verdade. O jornalista, ele não tem o direito, ele tem o direito de criticar e de elogiar. Mas ele não tem o direito de humilhar. Pressão para os pais também, né? Porque se o filho vai mal, é o vizinho que vai criticar, e quando a mãe, é o amigo que dá um toque lá nele. A mãe, namorada, na internet, agora com WhatsApp, com Facebook, bota alguma coisa, não pode, quer dizer, compromete. Porque fica todo mundo da família fica avisado ali, se alguém fala alguma coisa do jogo ou do outro jogador, né? O Diogo tem que ser assessor do jogador e da família toda? Como é que é? Também, porque numa Copa do Mundo, qualquer coisa, qualquer informação que saia pode ser usada contra o time, pode ser usada contra o jogador e principalmente no momento que perde. Quer dizer, já tive em 2 Copas do Mundo que o Brasil não teve sucesso. Então é um momento que tudo que foi falado durante a Copa do Mundo passa a ser usado contra os jogadores e contra o time. A Nara já deve ter passado por isso, né? Já. Quando o Caio jogava. São momentos bem difíceis. Realmente você tem que ter uma estrutura por trás, você tem que saber dar o apoio na hora certa. E para o jogador, como ele falou, é uma carreira muito difícil. Se vê só o lado bom, a parte que deu certo, mas o caminho para dar certo é muito difícil. Vocês já passaram por alguma situação assim, dona Érica e o Bastante. Quando o Paulinho saiu do Bragantino e foi para o Corinthians, os primeiros jogos para ele foi muito difícil no Pacaembu, né? E para a gente, para o irmão, para a esposa, ouvir certos comentários, veio da onde, não joga nada, esse tipo de coisas, né? A família se ofende, né? Mas como a gente tem uma estrutura familiar muito boa, foi o que nós passamos para os filhos, né, essa estrutura, então a gente não se abala. A gente se abala mais por ele. Entendi. Entendeu? Mas como, graças a Deus, a gente tem essa estrutura, então a gente vai trabalhando por trás disso tudo. Vai se acostumando com a situação também, deixando, não se ofendendo tanto, deixando algumas coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque é muita coisa e se você não tiver um psicológico bom, você fica, olha, em maus lençóis, viu? Marcos já está preparado aí pelo que vai vir pela frente na Copa? Na verdade é o seguinte, eu queria ressaltar um comentário que o Savoia fez. Isso eu também queria. Porque que vai justificar, inclusive, às vezes que eu estou proferindo as palavras, eu acabo chorando. É justamente esse lado
esse lado atrás, lá nos bastidores que ninguém sabe. E só quem sabe é a gente. Lógico. Hoje todo mundo vê a peça pronta, né? O Paulinho lá no álbum de figurinha. Todo mundo quer o Paulinho, viu, a peça Paulo? pronta, mas ninguém sabe o trabalho que deu para chegar nessa peça lógico. pronta. Então são coisas que a gente não fala, sabe, no dia a dia, não sei o que e tal, só nós é que sabemos. Então, o comentário que ele fez, para mim, justifica, quando eu estou falando, eu acabo chorando. Mas, é isso, Porque a mas gente aqui a sabe a nossa casa é trajetória. para abrir o coração, viu? A trajetória. Ele falou também, né, dessa parte de humilhação, né? A parte de humilhação é a pior, porque o ser humano é assim, ele, logicamente, como comentarista, jornalista, tem o lado bom, o lado ruim, mas tem muita coisa assim da humilhação, como eu passei por muitas, não foram poucas. Em relação ao... Em relação à vida, trajetória do Paulinho até agora, né? Agora já que amenizou um pouco, mas de 12 para 14 anos, então nós sofremos muito essas humilhações, E né? tem um detalhe É o que curioso. dói. Humilhação por parte de quem? De mães. De outras, Das próprias mães Sabe, de você jogadores, tá naquele né? conjunto lá. Concorrência, tem concorrência. Concorrência entre as Tem, mães. é o que ele fala, infelizmente tem o lado ruim. Sim, sim. Né? Quer dizer, de são uma meu boicot... filho futebol clube e eu não sou filho futebol clube. Eu vou interromper um pouquinho para chamar o intervalo e a gente já continua a conversa no próximo bloco, tá bom? Então, olha, no próximo bloco vamos receber o cardiologista e médico do esporte, Nabil Goraieb, que vai falar sobre o preparo físico aí dos jogadores também. E das mães também, né? Por que não? E enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo de bola pelas ruas de São Paulo. E ainda hoje, uma entrevista com o Cafu, o capitão pentacampeão. Já está no clima da Copa? No clima já da Copa. E aí, o que você acha? Vai ser bom o jogo? Não, eu acho que não, hein? Vai ser bom para a Argentina. Para a Argentina? Peraí, camisa do Brasil torcendo para a Argentina? Argentina. Tá torcendo para a Argentina? Não, eu sou brasileiro, torço o Brasil. Mas aí, o que você acha dos nossos jogadores? São bons. Então, principalmente o Neymar, que eu gosto muito de ver o jogo dele. Valeu, Neymar! Tá acreditando nos nossos jogadores? Sim, claro, com certeza. Sempre torcendo para tudo dar certo, né? Rezando o Brasil. Você acha que o título é nosso? Com certeza. Vamos ser hexa, né? Vamos fazer uma campanha, né? Agora, quando fizerem gol, principalmente na Copa agora, né? Exaltar as mães, né? Ó, a mãe que levava na escolinha de futebol. Sofria. A avó também, porque eu levo meu neto na escolinha de futebol, então eu acho que tem que sobrar pra avó também. Ê, vó, ê, mãe. Na hora do gol, então, como é que é? Gol. Beijo pra mãe. Beijo pra mãe. Viva a mãe. Jogador de futebol não vai bem em campo, o pessoal só xinga a mãe, não sobra nada pro pai. Aí era boa pergunta. Não sobra pro pai, aí é boa pergunta. É só pra mãe? Pois é. É responsabilidade dos dois aí? Dos dois, aí sobra só pro pai, pra mãe, pro pai nada, né? Eu tô achando que isso tá errado. Tá errado sim. Tinha que ser pro pai também, né? Como é que será que fica coração de mãe de jogador em época de Copa? Apertado, né? Bem apertado, eu acho. Porque a gente, como torcedora, já fica, né? Fica. Eu acho que da mãe é pior ainda, né? Tudo, não só em jogo de futebol. A mãe sempre, independente, sei lá, o que ela faz é a mãe, porque a mãe é tudo, né? Eu acho que o coração bate mais acelerado. Se fosse eu, não assistiria o jogo, porque não aguentaria. É muita emoção. Já aconteceu com vocês de deixar de assistir um jogo porque ia ser muito emocionante? Já aconteceu, né? Não. Eu assistia sempre. É. Mesmo nos momentos difíceis, pênalti, que é o mais difícil pra gente.
Você não saía correndo da sala? Não, não. Ficava torcendo mais ainda para dar certo. Mas deixar de assistir nunca. E a Érica já deixou de assistir algum jogo? Não, nunca deixei. Não? Nos piores momentos, que foi um jogo que ficou muito marcado, Corinthians e Vasco, minha pressão foi lá em cima, né? Ai, meu Deus. Eu medindo pressão em casa e todo mundo torcendo, né? Quer dizer que o coração da mãe sofre mesmo. Sofre mesmo, mas nunca deixei de assistir. E tem a pressão da torcida também, né, Marcos? Não é porque, só do... inclusive, esse lance de... A gente nunca deixou de assistir. O que ela fez foi o seguinte, ela deixou ir algumas vezes no estádio. Que aquele excesso de pessoas lá, ela fica nervosa, né? Então, inclusive, nesse dia nós ficamos em casa. Eu e ela, foi uma nesse bagunça dia. lascada. Passou mal em casa. Foi o único jogo que a gente, assim, não foi. Eu sabia que era um jogo difícil, mas deixar de assistir... Libertadores, né? Não. Foi Libertadores. E o gol do Paulinho, no último... Aí no último minuto, 43 minutos, né? Para terminar, o Tite expulso e minha pressão 14, 15, e eu falei, não, vamos conseguir, nós vamos conseguir. Aí foi quando ele subiu, quando ele desceu, a minha pressão desceu junto. Aí foi gol, foi só a comemoração do gol. A preocupação com a saúde não é só do jogador, viu? Tem que ser do pai, da mãe também, né? Também. Agora aqui com a gente conta com a participação do Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista e médico do esporte. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Papo de Mãe, doutor. Daqui a pouco a gente fala sobre a saúde dos jogadores, né? Mas como proteger aí esse coração de mãe, de pai durante a Copa do Mundo? A pressão não subir, né? Nós tivemos uma experiência na África do Sul, nós fizemos um levantamento no Brasil de 9 hospitais. Quanto era o atendimento médico na véspera do jogo, no dia do jogo e no pós-jogo do Brasil. Os primeiros jogos eram uma porcaria de jogo, ninguém torcia para a seleção mesmo, porque a seleção estava horrível na África do Sul. E no jogo que o Brasil perdeu da Holanda, houve um aumento de 28% no atendimento médico no Brasil. Olha só. E nós estamos fazendo agora, chama Coração do Torcedor. Nós vamos começar a pesquisa na Copa do Mundo desse ano. São 18 hospitais que vão participar, que eu estou coordenando no Dante Pazanese, com o Dr. Álvaro Avezon. Nós vamos ver o que acontece antes, no dia e pós-jogo do Brasil. Pode botar uma categoria essa, coração do torcedor, mãe de jogador, coração do torcedor, pai de jogador. A mãe e pai de jogador, eles começam a sofrer quando eles começam a levar o filho para treinar. Né? Então a gente recebe os jogadores para fazer exame no Dante Pazanese, no HCOR. Às vezes não levam o filho, os pais, né? Geralmente o pai ou a mãe levam o filho, que tem que ter sempre alguém com menor de idade. Mas o que existe hoje é diferente do que eles passaram. Os pais agora eles investem no filho para ter uma subida social. Então, se o filho tem algum problema médico, quase eu apanho por ter achado que tem algum problema médico. Porque daí vai interromper uma vai atrapalhar a carreira dele. Não, o senhor está louco, não está... Calma. Mas é fundamental, então, no início da carreira, passar por essa avaliação. Tem, hoje cada vez mais. Então, é até um alerta que a gente tem que fazer aqui, que essas escolinhas aí que oferecem tantos sonhos para as crianças se tornarem jogadores. Tem que ter uma avaliação, tem que ter pelo essa menos do pediatra, não precisa nem levar um pediatra que faça uma consulta clínica e um eletrocardiograma para a criança é o que basta. E uma outra coisa, exame de sangue para ver se tem anemia e infecção urinária e acabou. A gente vê muito hoje em dia, né, vocês que trabalham aí com futebol, muitos jogadores lesionados. Quer dizer, a exigência hoje em dia é muito grande, mudou muito isso. Porque é um problema grande na carreira, né? Eu acho assim, prejuízo econômico, prejuízo emocional de ficar sem jogar muito tempo, né? E o prejuízo que ele vai levar para a vida depois, né? Que é tanto remédio que eles tomam, tanto... Saúde, né? Tanto saúde, tanto assim, essa exigência de voltar para qualquer lesão o mais rápido possível. Mas o que mudou? Mudou, eu acho que eu sei o que é. Antigamente, o jogador jogava só com talento, não era um atleta, era um jogador de futebol. Hoje ele tem que ser um atleta. Se ele não for um atleta, ele pode ter o talento que for, não consegue jogar.
porque o índice de exigência é muito grande. Olha, eu falo o seguinte, esporte não é saúde. É por aí. Esporte é verdade. Esporte é satisfação pessoal, é muito dinheiro e profissão. Então não é saúde. Saúde é você levar, fazer atividade física, caminhar no parque, brincar, jogar no clube, na escola, numa boa. Precisa preservar os jogadores também. Porque Né? uma lesão dessa, você vê o Neymar, vai ficar um mês parado, vai voltar bem, duvido que ele volte tão bem como ele estava antes. O Caio parou com quantos anos? Ele parou com 32 anos. Ele teve alguma lesão? Ele sofreu algum problema? Não, o Caio se machucava muito pouco. Ele teve uma lesão grave quando ele estava jogando no Santos, que foi uma disputa aérea e aí cabeça contra o nariz dele. Então ele teve o nariz com multifraturas. Teve 5 fraturas. Nossa, imagina você vendo o lance ali. Então, esse é um lado que também incomoda muito, porque eu queria notícias do meu filho. E aí teve a lesão, falou, o Caio saiu, parece que foi alguma coisa, ponto, e continua o jogo. E você não tem notícia nenhuma. Você não consegue falar com ele, né? Você não consegue falar. Por sorte, a minha filha estava no estádio naquele dia. Aí ela ligou e falou, olha, ele está indo para o hospital de ambulância, parece que fraturou mesmo. Mas é bem isso, é uma peça na engrenagem toda. Então, machucou, era uma lesão grave, mas passa como fato corriqueiro. E o jogo continua. E o jogo continua e você é desesperada. É o lado difícil. Antigamente se falava, bandeira meio pau e o jogo continua. A gente sabe que tem muitos brasileiros que sonham, né, trilhar essa carreira de jogador de futebol. Vocês têm dicas aí para como iniciar nessa carreira de atleta? Quer dizer, a gente sabe que tem as peneiras, tem os olheiros que ficam aí em busca de novos talentos. Olha, tem as escolinhas de futebol hoje também. O futebol está cada vez mais precoce. Então, para começar, tem que começar cada vez mais cedo. Hoje, com 5 anos, tem gente que começa. Chega aos 12 e já tem 7 anos de experiência. Mas eu começaria, se eu fosse indicar alguém, pelo futsal, futebol de salão, que é menor, tem mais opções, as escolinhas também, mas precisa ver qual escolinha você vai encontrar. A peneira, especificamente a peneira, eu acho que não é uma grande saída, porque normalmente são 100 garotos, o técnico é um só, ele não tem condições de avaliar com o mínimo de segurança quem é bom e quem não é bom, e às vezes nem olha, põe 10 minutos, o cara, às vezes o moleque tá nervoso, então quer dizer, você é bom jogador, tem qualidade, tá nervoso, não consegue jogar, dispensa. E tem mais um detalhe, às vezes o treinador vê o cara bom jogador, não fica no clube, mas ele liga pro empresário amigo dele e fala, ó, pega aquele moleque que eu dispensei, que é bom jogador, e já tem um acerto. Essa é a grande verdade. E não basta ter só talento, né? Acho que são inúmeros fatores, né? Tem que ser persistente, porque a gente sabe que começa novinho, começa nos jogos, nas equipes de categoria de base, aí o sonho de ir para um grande clube. Tem que ter mas saúde você está começar. Tendo que mostrar, provar o seu talento para continuar, né? Agora o Savai longo. citou uma coisa importante aí, quer dizer, a coisa do empresário, não sei o que, talvez o Diogo até possa falar, como é que quando se profissionaliza essa coisa de assinar contrato para não cair em roubada, né, para não ser enganado? Os casos que eu vejo de maior sucesso hoje em dia são as pessoas que tiveram realmente estrutura familiar, os pais, a mãe, o pai juntos com esses filhos, podendo escolher o melhor agente, o melhor empresário, para quando for de fato ele ter talento, ter oportunidade de virar profissional, ele cair na mão certa para essa carreira aí tranquilamente. Mas acho que no começo, a criança óbvio que o futebol está começando cada vez mais cedo, mas acho que essas crianças têm que ir para brincar, para se divertir. E eu tenho um alerta aqui, um atleta só pode assinar contratos que definam vínculo com um clube ou com uma pessoa, uma marca a partir de 16 anos, porque tem muita gente assinando antes, Na gaveta. Acontece muito, contrato de gaveta, não vale. Que leva o pai para trabalhar no clube. Não vale. Pode ser contestado. Não vale. Os filhos de vocês entraram jogando em escolinha, isso aí, como é que eles se profissionalizaram? O Caio, nós somos sócios do São Paulo, do clube, e ele jogava no clube. E aí começou a fazer futebol de salão, e aí foi uma sequência. Alguém via, falava, vou levar para a categoria tal. Aí com 11 para 12 anos, um técnico do campo o viu jogar no futebol de salão e o levou para o campo. Então ele sempre jogou no São Paulo.
E ele acabou se profissionalizando no São Paulo com 17 anos, 18 anos. E o Paulinho? Como é que foi essa trajetória aí? Olha, ele estava no lugar certo, na hora certa e a pessoa certa. Eu não precisei de empresário, essas coisas, né? Porque ele jogava no salão, né? Sempre o salão. Futebol de salão. E o salão, do salão foi igual Porque ao Caio. o campo é menorzinho, né? Do salão foi pro campo, isso na Portuguesa, né? Então, uma noite, não, o treino era durante o dia. Eu estava no momento certo, na hora certa e a pessoa certa, que olhou, viu, aí veio até a minha pessoa. Olha, esse menino, dá para a senhora transferir ele de horário, de escola, porque o Paulinho, ele nunca faltou uma aula. Isso, parabéns. Nunca. Foi até onde ele pôde mesmo, e a gente ajudando, levando trabalhos para a escola, tudo, né? E ele conseguiu conciliar, então, o bom futebol saber com disso. a escola, né? Com a escola. E ele, nesse dia, nós estávamos no dia certo, com a pessoa certa. E né? isso que o Diogo até falou, a mãe estava lá, o pai estava, a família estava presente. Sempre, a estrutura é sempre, olha, é a mãe, o pai, a tia ali próxima, no meu caso, né? E vocês, assim, tiveram esse cuidado de ver se era uma pessoa de confiança também, Exatamente. né? Então, essa pessoa... Inclusive, tem até uma curiosidade. O Paulinho, lá em Londres, ele conseguiu uma proeza. Ele conseguiu empinar pipa lá. Porque além ele adora empinar pipa. Então, fora do futebol, o que ele mais gosta é empinar pipa. Uma curiosidade sobre o Paulinho. Entendeu? O Paulinho tem filhos? Tem uma menina, a Bia. Quantos anos ela tem? Ela tem 5. 5. Legal. Ela adora ver o pai jogar, tudo, né? Mas ainda não tem essa... Na última vez do programa, nós comentamos sobre o estrago que os pais fazem para os filhos. E ainda acontece em jogos de futebol de salão. Agora, há pouco tempo atrás, vi um pai descer da arquibancada para brigar com outro pai cujo filho tinha chutado, feito falta no filho dele. Né? Isso daí briga de cadeira voar. Ai, meu Deus. Que horror, né? Então, olha o exemplo que o pai errado faz para um filho. Isso daí não vai dar jogo. Sem contar os pais e mães que vão lá e xingam o técnico. Porque no futsal tem o seguinte, às vezes ele está no banco, ele entra para bater uma falta e volta pro banco. Né? Eles não entendem nada. Nossa senhora. A gente lembra de uma avó, ficam loucos. A avó Eles do ficam Michael brigando. Leite, que hoje ele está no México, né? A avó dele levava junto com a gente, né? Ela levava o Michael e a gente levava o Paulinho. E ela entrou, isso era campo de várzea, né? E aí ela entrou no campo de várzea, porque o juiz apitou errado, ela entrou e bateu no juiz e entrou no campo. Ela entrou no campo. Então são histórias assim, muito boas. Não, mas olha, os pais que estragam os filhos é um perigo. É um perigo. Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. A Fernanda De Luca traz pra gente agora os palpites dos torcedores. Afinal, todo brasileiro tem um pouco de técnico de futebol também, né? E ainda a entrevista do Cafu, o capitão pentacampeão, daqui a pouco. Arrisca uma final aí. Portugal, Brasil e Portugal. E Brasil leva? Brasil leva. Qual que é a sua final? Brasil e Portugal seria uma final emocionante. Por quê? Porque há muita rivalidade, né, com Cristiano Ronaldo, tudo. Então eu acho que Brasil e Portugal seria uma festa muito grande se a gente fosse realmente campeão. E aí quem leva essa Copa? Para mim o Brasil e a Alemanha. Brasil. Final, Brasil-Alemanha. Brasil, Placar? 2-0 Brasil. É nossa a Copa. Craque. Olha só, o brinquinho já tá profissional. Me conta um negócio, como é que fica o coração de mãe se você realmente for profissional? Ela fica feliz.
jogando bola, né? O filho famoso assim, né? Jogando bola. É isso. E aí, será que você chega lá? Chego. E na hora do gol, vai mandar o beijo pra mãe? Lógico, tem que mandar. Você já pensou em ser jogador de futebol? Ah, claro, é meu sonho, né? Ainda é seu sonho? Claro, com certeza. Ficar nessa vida aí de trabalhar de na Paulista não vira, não. Melhor viajar, curtir. Todo mundo quer, né? Todo jovem quer. Agora, conta pra mim, imagina você jogador de futebol famoso, como é que ia ser a sua mãe? Já ficar preocupada, né? Viagens, balada, mulher, não sei, né? Peraí, você tá falando de jogar bola ou de ir pra balada? É os dois também, né? Porque todo jogador de futebol é assim, né? Curte, viaja, isso é aquilo, né? O estilo de jogador você já tem? Ah, não sei. Você acha que tem? Ah, no look, né? As pessoas só veem o lado bom, né? Da festa, fama, da dinheiro, festa, tudo é fácil. Olha, então vamos assistir agora a um vídeo que foi enviado pela dona Tânia, mãe do jogador Jô, centroavante da seleção. Boa tarde, meu nome é Tânia, sou a mãe do Jô, com muito orgulho. Em primeiro lugar, eu quero falar do meu orgulho, né, de ter um filho que ele como todo, qual é a mãe que não tem orgulho de ter um filho, né, abençoado, um filho dedicado à família. Estou com o coração apertado, mas na certeza que tudo vai dar certo. Tudo que eu quero é ver ele feliz e a nossa família todas unidas, né, para tudo dar certo. E o que eu desejo nesse momento é muita felicidade. E agradeço, em primeiro lugar, a Deus e depois a Ele por ser esse filho que Ele é, que Ele continue assim. Eu te amo. Beijo. Parabéns aí para dona Tânia, mais um netinho, né? Ela enviou o vídeo lá de Minas Gerais, porque ela foi lá visitar o netinho, né? Parabéns, dona Tânia. Já que agora, né, que já todo mundo em clima de Copa, bom, no Brasil já está em clima de Copa faz tempo. Mas assim, como é que fica? Tá chegando a hora, né? Como é que fica essa expectativa para vocês que vão ter um filho em campo, né? Vocês já sabem se vocês vão conseguir falar com ele? Porque eu fico imaginando assim, que logo que acabou o jogo, vocês já querem falar com o filho. Como é que fica isso? Antes da Copa, sim, né? Aí depois, o preparativo tá tudo em casa. Para os amigos, o churrasco, a TV, tá tudo prontinho. É uma coisa eu te falo, do fundo assim do meu coração, né? Quando eles entrarem, eu vou chorar muito. Muito. Porque você guarda a gente tudo vai estar assim, torcendo pela dona Érica as também. fotos dele, Guarda, eu que tenho saem em revistas, tudo em jornais. de jornais, revista, vídeos, internet, eu puxo tudo, tenho tudo. É mãe de Miss. Igual mãe de Miss. Eu tenho um quarto lá em casa, que é o quarto do Paulinho. É o museu dele. É o museu. Porque lá onde a gente mora, ele é conhecido como gordão, porque ele era gordinho quando bebê, né? Aí o Eric colocou o apelido dele de gordão, então todo mundo conhece de gordão. E agora a Nara vai ter que se preparar para não ver o filho aí, porque vai trabalhar bastante agora na Copa. Vai trabalhar bastante. Seu filho também vai estar em campo, né, Nara? É, mais ou menos. Vai trabalhar bastante. Eu quero chamar as crianças que vieram até aqui hoje, porque para a criançada, eles estão muito envolvidos com a Copa, né? Até porque para as crianças, essas meninas estão aqui com 10, 11 anos, é praticamente a primeira Copa que elas estão curtindo. Vem cá, que eu quero saber, vocês querem aproveitar para fazer alguma pergunta sobre a Copa ou sobre o Paulinho? Faz aqui fila, cada uma faz uma pergunta e depois... Bebel, você quer fazer? Vai, Laura. Quando seu filho está no jogo, você fica na arquibancada? Fico. Sempre. Sempre. Não gosto de ficar. Eu gosto de ficar ali no povão mesmo. E as pessoas te reconhecem, conversam com Conhecem. você? Eles me conhecem. Já tá famosa ela, viu? Eles já me conhecem, então eu sempre na arquibancada. Na Copa, onde ele fica quando ele não está jogando? Ele fica na concentração, que aqui no Brasil vai ser na Granja Comari, lá em Teresópolis. Eles acabam os jogos. Se o jogo não for no Rio de Janeiro, obviamente, eles devem dormir em algum hotel na cidade e no dia seguinte retornar para a Granja Comari para continuar treinando e aí se preparar para o próximo jogo. E o Davi aqui, futuro Paulinho, você quer fazer uma pergunta? Você gosta de futebol?
Eu gosto, eu tô de verde e amarelo aqui, viu? Ele gostou. O governo devia ter feito 8 estádios, mas ele fez 12. Vocês acham que isso é um exagero ou que isso é uma coisa boa? Todas as Copas são disputadas em 8 sedes. A FIFA exige 8 sedes. No caso do Brasil, foi o governo que solicitou, ou impôs, ou pediu as 12. Politicamente, é explicável. E também tem um outro lado, o lado negro, que custa mais, né? É uma coisa chata, mas fatura-se mais com 12 do que com 8, essa é a grande verdade. Como é ter um filho na seleção brasileira? É um orgulho muito grande, porque a gente, quando ele está crescendo, a gente faz de tudo para vê-lo feliz. Aí depois ele inverte. Aí ele deixa a gente feliz jogando e fazendo gol lá. Deixa o pai, a mãe e uma nação inteira, né? Isso. Agora, Laura. O que você acha sobre os atrasos do Itaquerão e da Arena Corinthians? Os atrasos são normais, porque demorou para começar, depende de verbas públicas, depende de aprovação de plantas, de laudos, etc. e tal. Também houve alguns acontecimentos lamentáveis, morreu um funcionário, mas fundamentalmente, quando você não tem o dinheiro, fica mais demorado construir o estádio. O estádio que deveria custar 350 milhões superou R$1 bilhão. Então, por aí você vê a falta de planejamento também, porque a Copa está decidida que seria no Brasil desde 2007. E os caras começaram a construir faz 3 anos. Então, quer dizer, procuraram sarna para se coçar. Chifre na cabeça de cavalo, como diria meu falecido pai. Mas a gente tem uma ideia de perfeição na Copa do Mundo que não existe, assim, a gente tem uma ideia que é uma coisa de outro planeta. Quer dizer, no Japão, que eu fui, que é um país que todo mundo acha que é super organizado, tinha estádios que a gente tinha que andar 3 quilômetros para chegar no estádio. Quer dizer, os carros tinham que parar 3 quilômetros antes, você tinha que andar a pé até lá. Na África do Sul, o Soccer City, no dia de abertura, era um poeirão em volta do estádio porque o entorno não ficou pronto. Assim, a Copa do Mundo não é essa perfeição, mesmo em países super desenvolvidos, não foi essa perfeição que a gente acredita aqui dentro. Em Munique é longe também o estádio. Na Alemanha, Munique, o estádio é bastante longe da cidade. Quer dizer, é óbvio que alguns países a infraestrutura estava mais pronta, como a Alemanha, o próprio Japão. Só que não é essa perfeição que a gente imagina que é uma Copa do Mundo quer dizer, e nem precisa disso. É bom saber, né? Os Estados Unidos, eu fiz a Copa também, fiz desde 78, graças a Deus, até agora. Os Estados Unidos, a Copa, o Rose Bowl em Pasadena, não tinha cobertura. Ó, tem mais uma dúvida das meninas que elas querem saber se vocês estão colecionando o álbum. Lógico. É pena que eu não trouxe pra gente trocar, né? Pois da próxima vez vocês têm que trocar figurinha. As repetidas, né? Com certeza. Tem que jogar bafo. Você já tirou o seu filho? Não, eu não, assim, na... figurinha. Não. No pacotinho. Foi um amigo Na verdade, Marcos. ele ganhou de presente. Ele ganhou de presente de um amigo. Ele estava na banca quando ele foi comprar e esse amigo dele estava lá e falou, do Paulinho. Marcão. Que legal. Eu, por exemplo... Quer dizer que o Paulinho já está no seu álbum, então? Já. Tá no seu? Tá. Tá no seu já? Acho que não. Tá no seu álbum já? Tá no seu? Tá. Eu recebi 2 álbuns porque o jornal está entregando um álbum. Né? A minha filha tá com uns 3 álbuns. Mas a minha filha começou a recortar o álbum. E o Diogo, já tem o seu álbum? Eu já completei o meu. Tá vendo como papo de futebol rende, Roberto? A gente pode passar o dia inteiro aqui conversando. E agora vamos assistir a uma entrevista do Cafu, o último capitão aí que levantou a taça, né, da Copa do Mundo, feita aí especialmente para o Papo de Mãe. O Cafu tem 3 filhos já crescidos, tem 2 netos já, o Cafu já é avô. Cafu, qual o nome dos seus netos e a idade deles? É verdade, já tenho 3 filhão já, né? Eu tenho o Danilo, que fez 25, o Elton vai fazer 24, a Michelle 23. Tenho a Yasmin, que é a minha netinha, está com 1 ano e 5 meses. E o Gabriel, que é meu neto, que está com 8 meses. Ai, então, que gostoso, Cafu. Realmente o papo é para toda a família, papo de mãe, mas você acaba se engajando com toda a família que está vendo esse programa maravilhoso aí.
E como é que é o Cafu, avô? É muito coruja, Cafu? Bastante. Cafu, a gente sabe que são milhares de garotos tentando seguir a carreira de jogador de futebol. Muitos talentosos até, mas poucos, né, conseguem chegar lá. Na sua opinião, o que é fundamental? Para mim, o que foi fundamental foi a determinação, força de vontade, a superação, o respeito, abrir mão de muitas coisas que eu sabia que era em pró daquilo que eu queria, que era a minha carreira de atleta profissional. Acho que isso é fundamental. A família também de extrema importância numa carreira longa. A família que eu falo em geral, pai, mãe, irmã, esposa, filho, filhas, netos. Eu acho que isso tudo te dá uma base para que você possa ter uma carreira aí com um pouco mais de tranquilidade. Meu pai foi o meu maior apoiador. Foi o cara que mais me incentivou, foi o cara que mais acreditou na minha capacidade. Então eles nunca deixaram de me apoiar, nunca deixaram que eu desistisse daquilo que eu queria, que era ser jogador de futebol, tanto meu pai e minha mãe. Então eles foram de extrema importância. Se eu estou aqui hoje é graças realmente a tudo aquilo que meu pai e minha mãe fizeram por mim. E eles iam aos estádios, eles sofriam, eles torciam, ou a sua mãe assim contava para os vizinhos, ele é meu filho, com orgulho, assim, como é que era? Minha mãe se gabava, né? Esse é o meu filhão. Até me chamava de lindo. Ele não é lindo, né? As vizinhas, menos, Cleusa, menos. Ele é um bom jogador, mas não tão lindo assim. E há mais de 10 anos o Cafu criou a Fundação Cafu, que atende centenas de crianças e jovens carentes. Cafu, qual o trabalho da Fundação hoje? Olha, muita gente acha, Roberto, que a Fundação Cafu é uma escolinha de futebol. Não é uma escolinha de futebol. O nosso foco e a nossa missão é inclusão social. 100% inclusão social, fazer com que as crianças se incluam na sociedade de uma maneira mais igual. Nós combatemos lá a desigualdade. É isso que nós combatemos na Fundação e é isso que nós levamos lá para as crianças. Quem pode ajudar e como ajudar? Todo mundo pode ajudar, Roberto. Você não tem ideia de tanta gente que pode ajudar a Fundação. Entra no nosso site, que é o www.fundaçãocafu.org.br. Vou até repetir, www.fundaçãocafu.org.br. Lá você vai ter todo o cronograma de que maneira você pode ajudar. Você pode ser um colaborador, um mantenedor, um sócio campeão da Fundação Cafu, você pode ser um voluntário, você pode ajudar de várias maneiras. Para encerrar a nossa entrevista, eu quero saber qual é a sua expectativa aí da Copa do Mundo no Brasil, né? Talvez eu seja o mais otimista de todo mundo, Roberto. Nós vamos fazer uma excelente Copa do Mundo em todos os aspectos, dentro e fora de campo, dando show, a seleção brasileira está bem montada, o time está certinho, a gente espera que essa seleção possa chegar até a final e, se Deus quiser, ser campeão do mundo. Mas o que nós temos que levar, nós brasileiros, para o nosso próprio povo, é que nós vamos fazer a Copa das Copas. É isso que interessa. E aí fica com vontade de estar em campo ou não? Olha, já passou isso? Uma Copa do Mundo no nosso país, jogando aqui em casa, atenta bastante. Mas eu sei que meu ciclo foi um ciclo vencedor e acabou já. E encerrou muito bem. Graças a Deus. Parabéns, viu, Cafu? Obrigado. Muito legal, né? Obrigada, Cafu, pela participação aqui no Papo de Mãe. E a gente torce aí pelo Brasil, né? Vamos ficar aí na torcida pela nossa seleção. Boa sorte para a seleção, né? E que essa Copa seja muito legal para todo mundo. Você quer deixar algum recado ou algum palpite para essa Copa? Bom, torcendo muito para o Brasil e eu acredito em Brasil e Alemanha numa final. Legal, tá bom. E você, Érica? Com certeza, né? Brasil e Portugal, e o Brasil vai ficar o Brasil, não tem. Manda um recado para o Paulinho. Um recado para o Paulinho. Nós esperamos que você seja muito feliz nessa Copa, né? Não só você, como todos que estão aí, os companheiros seus, né, de trabalho, e que vocês entrem com muita garra, muita força, como você fala sempre para mim, né? É jogar o que eu sempre joguei um pouco mais, né? Então, vem para nós. Legal, obrigada, viu, por ter vindo aqui e boa sorte aí para vocês. E o Marcos? Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? E quanto a essa final, eu gostaria que fosse Brasil e Portugal e com a nossa vitória de 3-0, levantando esse hexa, né? E um recado pro Paulinho é que ele continue sendo esse excelente profissional que ele tem sido esse tempo todo. Eu sempre digo para ele
e digo para você, o teu sucesso é mérito seu. Bonitinho, legal, viu? Diogo. Muito bom. Bom, primeiro um abraço pro Cafu, que foi meu cliente também, quando jogava. Muita sorte pro filho de vocês na Copa do Mundo, para todo mundo que for lá para a Copa. E quem quiser conhecer um pouco mais de marketing esportivo, tem o site da Octagon, que é www.octagon.com, sem o BR. Obrigada, Savoy. Bom, eu agradeço o convite, gostei muito de conhecer a mãe do Caio, a mãe e o pai do Paulinho. Acho muito difícil o Brasil ganhar a Copa, mas estou torcendo, estou até acreditando, depois que eu vi na Copa das Confederações, no jogo contra a Espanha, e torceria e gostaria muito de uma final Brasil-Argentina, para ser mais saborosa a Muita conquista. emoção, né? Haja coração. E com muita emoção. Mas vou torcer muito para os meninos, tem muita gente boa. Queria mandar um abraço para o Cafu, um sujeito humilde, um exemplo de competência, de capacidade, enfim, de companheirismo. E o único jogador, não me lembro de outro, que tenha disputado 3 finais de Copa do Mundo, 94, 98 e 2002. E ganhou 2. Coisa rara. Legal. Eu queria agradecer a vocês, porque esse papo de mãe tem pai no meio também, né? É, claro. Mas eu gosto muito de poder transmitir às pessoas que a gente tem muita emoção, a gente torce pelo Brasil. Eu acho que o que ele falou é verdade, Brasil e Argentina ia ser um final muito interessante. Tem algum site, doutor? Eu tenho o site que a gente utiliza da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tem o www.cardiosport.com.br. Cardiosport é a palavra em português. Tá bom. Então, obrigada mesmo por terem vindo. Mais uma vez, boa sorte para todos nós brasileiros, né? Então, olha, no próximo programa, a nossa conversa vai ser com mães professoras. Como é a vida dentro e fora da sala de aula? O que nossas professoras têm a dizer sobre os alunos de hoje? E você já sabe, no site e nas redes sociais, nosso papo nunca para. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Qual pai não gosta de saber que seu filho está sendo elogiado? Isso pra gente quando eles falam do meu filho, pô, Cafu, parabéns pelo seu filho, eu fico já com a baba já descendo já, pô. Imagine os meus pais, quando os amigos deles falavam, poxa, parabéns pelo filho, tá na seleção, boa sorte. Então eu acho que eles sentiram muito orgulho, sim, de tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que nós estamos fazendo pelo Brasil.